para falar aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Meu pai ficou muito doente. Ele começou a vomitar sangue em casa. E a gente foi correndo para o hospital, enfim. Algumas semanas depois, a gente foi num médico muito reconhecido, num cardiologista muito reconhecido aqui no Rio de Janeiro. A única coisa que eu sabia na época é que ele era da turma do Drauzio Varela, então devia ser bom, né? Família, quando quer dar um upgrade no que faz, cola com o nome de alguém que é conhecido. Eu tinha 7 anos, eu fui com meu pai, com minha mãe, com minha avó nessa consulta. E o médico, isso era 98. Quem nasceu depois de 98 aí? Top. Eu já estava sofrendo no mundo. Tu não, eu. E nessa conversa, nessa consulta, o médico virou para a gente e falou assim, olha só, do jeito que ele está, ele tem no máximo mais 6 meses de vida, mais 1 ano de vida. Ele precisa entrar na fila do transplante, mas com certeza, até chegar a vez dele, ele já não vai estar mais aqui. Vocês precisam começar a preparar a família de vocês aí para essa despedida. Imagina, eu estava pensando nisso essa semana, eu acho que eu vivi muito com apego emocional ao meu pai, porque eu estive lá, um médico falou isso na minha frente, 7 anos. Pois bem, meu pai realmente ficou muito mal, meu pai foi piorando, ele foi internado. E meu pai contava que lá no hospital ele fez uma oração, ele falou assim, Senhor, eu quero ter a oportunidade de ver os meus filhos formados. Eu não te peço para manter meu emprego, eu não te peço para que a gente tenha os melhores níveis de vida, mas eu não queria que os meus filhos crescessem sozinhos, eu não queria que minha mulher tivesse que cuidar de 2 crianças, eu tinha 7, meu irmão tinha 9 na época, e sem explicação meu pai viveu mais 20 anos. Meu pai nunca fez nenhuma cirurgia cardíaca. Meu pai mudou completamente o estilo de vida, claro, teve que se adaptar, tomar remédio. Mas eu lembro muito bem, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas quando eu estava na faculdade, eu trabalhava no Hospital Pedro Ernesto com reabilitação cardíaca. Eu peguei os exames do meu pai e mostrei para o médico. E o médico falou assim, pô, esse cara toma banho sozinho? E meu pai caminhava sozinho 4 quilômetros por dia. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei qual é o diagnóstico que você está enfrentando hoje. Às vezes um diagnóstico seu mesmo, que você é um fracassado, que você não vai dar certo. Às vezes pessoas impuseram sobre você dúvidas, dificuldades. Às vezes você realmente tem um diagnóstico médico, às vezes você tem um diagnóstico do professor que você não passou. Mas eu queria que a gente orasse agora. E eu só contei isso para falar, olha só, Deus ouve as nossas orações. Meu pai estava inválido no hospital e a única coisa que ele podia era orar. Ele orou e ele nos viu formados. Quase viu eu casando com a Dani. Foi por pouco. Mas eu não sei o que você traz hoje como sofrimento, eu não sei o que você traz hoje como angústia no coração, como dúvida do coração. Mas eu queria te dar a oportunidade agora de orar, de falar com Deus, de falar, Deus, olha só isso aqui, olha, eu não tenho o que fazer. Me falaram que não vai dar certo, eu mesmo já não vejo saída, eu mesmo já não vejo o que mais eu posso produzir ou fazer, mas nessa noite eu quero confiar que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor está cuidando de mim e que Tu és poderoso para mudar a minha história. E aí eu queria que você fizesse essa oração aí com quem está perto de você. Fala aí rapidinho com quem está perto de você. Se você quiser compartilhar aí o que está no teu coração, bem rapidinho, vou dar 2 minutos para você fazer isso. Eu não sei se você tem o costume de orar, não sei se você já fez isso alguma vez, mas eu queria te desafiar dessa forma. Queria que você orasse, queria que você falasse com Deus.
Pai amado, nós te agradecemos porque podemos confiar no teu amor e no teu poder. Muito obrigado porque o Senhor não nos ama segundo nossas obras, o Senhor não nos ama segundo a nossa justiça, segundo o nosso merecimento. Então por isso não precisamos nos achegar aqui, Pai, tentando te convencer de nos amar, de se importar conosco, porque temos a certeza de que apesar de sermos pecadores, apesar de não conseguirmos, Pai, por vezes agradar ao Senhor, o Senhor permanece o mesmo, o teu amor permanece o mesmo, o Senhor permanece próximo, perto de nós. E por isso, Senhor, mesmo imperfeitos, nós queremos mais uma vez dizer a Ti que dependemos e precisamos do Senhor. Eu sei que o Senhor é mesmo que por vezes permite que tempestades venham, mas nós confiamos que Tu também és o Deus que acalma a tempestade. Nós pedimos nessa noite, Senhor, acalma a tempestade do nosso coração. Tu sabes, Senhor, os pedidos que foram feitos agora. Tu sabes os motivos de cada coração aqui, as dúvidas de cada coração, os medos de cada coração. Mas, Deus, nós agora queremos descansar, porque nós lançamos sobre Ti aquilo que nos afligia e sabemos que o Senhor está cuidando agora, sabemos que o Senhor agirá no Teu tempo. E muito além, Senhor, da resposta positiva, muito além, Senhor, de um milagre específico, Pai, nós queremos saber e reconhecer que Tu estás conosco, porque a Tua presença nos acalma, a Tua presença nos traz paz. A minha oração nessa noite, Senhor, é que cada um de nós que está aqui, por mais que ao sair, por mais que ao retornar para casa, ainda encontre algumas lutas a serem travadas, que nós não enfrentemos essas dificuldades sozinhos, Pai, mas que a gente carregue no nosso coração, que a gente carregue na nossa mente, que nós não estamos sozinhos no meio das nossas lutas, Pai. E por isso eu te peço, Senhor, traz paz ao nosso coração, traz confiança ao nosso coração e que nós possamos fazer o nosso melhor em cada área da nossa vida, Pai. E que naquilo que nós não podemos fazer, nós possamos depender de Ti e ver a Tua atuação em nós. Essa é a minha oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, tem um livro muito interessante chamado Filho do Ramais. Não sei se alguém já leu aqui. Esqueci o nome do... Hassan Youssef, tem um primeiro nome. Ele o rapaz que escreveu esse livro é filho dos maiores líderes do Hamas, né, um grupo extremista palestino. E nesse livro ele conta a história de conversão dele ao cristianismo. E ele conta um pouco da trajetória familiar dele, ele conta um pouco da história dessa guerra entre Palestina e Israel, em como as crianças nascem lá na Palestina, e claro, ele conta do lado dele, como as crianças nascem na Palestina olhando para os israelenses, né? A gente vê essa guerra aí na TV de uma forma meio lúdica nossa, cada um aqui tem uma opinião, dependendo do que segue, de qual jornal vê e de qual página curte, mas ele fala que desde pequeno ele foi ensinado a odiar os israelenses. Ele fala que a diversão dele, né, durante o livro ele vai contando que a diversão dele quando criança, quando tinha uns 7, 8 anos de idade, era esperar as comitivas de Israel, esperar lá os tanques de Israel, os milionários de Israel passarem, e ele e os amiguinhos ficavam abaixados atrás do muro, tacando pedra nos carros, porque eles assim achavam que iam ser vistos pela comunidade palestina, né, pelo próprio Hamas, como guerreiros ativos contra o militarismo de Israel, contra a opressão de Israel. E ele cresce nesse meio, e em determinado momento da vida dele, ele é preso pelo exército israelense. Ele era filho do chefe. O pai dele, de alguma forma, consegue fugir, mas ele é preso, e dentro da cadeia ele conhece um palestino que se converteu ao cristianismo e começa a contar a história dos judeus a partir do judeu Jesus. E ele
contando a história da conversão dele, ele fala que o texto que chamou a atenção dele, né, o que fez ele entender que Jesus era completamente diferente de Alá, o que fez ele entender que a Bíblia era completamente diferente do Alcorão, foi o texto de Mateus 5, em que Jesus ensina: amem os seus inimigos. Ele falava que ele já tinha ouvido várias vezes na vida que ele precisava amar muito os amigos, que ele precisava amar muito o povo palestino, que ele precisava amar muito a família dele, que ele precisava amar muito Alá, que ele precisava amar muito Meca, mas que ele nunca tinha ouvido uma sabedoria tão grande de que, na verdade, o grande pilar da vida, a grande liberdade da vida é ter a capacidade de amar mesmo os inimigos. Eu quero falar hoje um pouco sobre esse amor, e a gente está num contexto bem complicado, em que a gente cada vez se aproxima um pouco mais da política oriental, em que a gente vive um dualismo, a gente vive um separatismo, a gente vive uma guerra de dois lados, em que nós estamos crescendo, sendo ensinados a odiar o outro lado. E que hoje, aqueles que têm a ousadia ou que de alguma forma querem falar: olha só, ame o seu inimigo, são chamados de isentões. Essa semana eu fui chamado de isentão. E veio no meu coração uma vontade muito grande de falar sobre isso. De que eu acho que o amor ao inimigo, a capacidade de você não precisar, e desculpa, com todo respeito aqui, posicionamento político vai ser domingo que vem, eu vou votar, eu tenho candidato. Posicionamento político não é guerra na rede social. Então eu acredito que eu não sou isento, que eu vou votar, eu vou exercer o meu direito ao voto, minha cidadania. Eu quero que você entre na minha sala, se você é de esquerda, eu quero que você entre na minha sala, se você é de direita, e você se sinta muito à vontade comigo. Eu não preciso que você me odeie, e eu não preciso que você me ache extremamente politizado, porque eu faço uma fala política que te agrada ou desagrada. E eu acho que é muito necessário eu dizer isso hoje. A gente não tem falado isso aqui. Eu não vou falar de política, eu vou falar de Jesus, porque eu acho que o maior posicionamento que nós podemos ter hoje é aprender a amar os inimigos. Não é ser isento, ter uma postura firme diante de tanta pressão de você odiar o outro lado. Ele conta isso no livro, que quando ele se converteu e ele foi falar para o pai dele, que ele não odiava mais os judeus. Ele foi falar para o pai dele que ele aprendeu com Jesus que o maior inimigo dele não era o judeu, não era uma raça, não era uma cor de pele, não era um sexo, não era um gênero. Ele aprendeu que o maior inimigo dele estava dentro dele mesmo, com as contradições, com as hipocrisias, com os egoísmos. E é isso que Jesus ensina para a gente. Lá em João capítulo 13, verso 34, Jesus vira para os discípulos, ele está no momento de despedida dos discípulos. Logo após ali o momento da ceia, Judas já havia saído, Jesus já tinha molhado o pão e dado para Judas. Quando ficam ali os 11 que seriam os discípulos dele, Jesus fala uma coisa para eles: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E é sobre esse texto que eu queria que a gente meditasse nessa noite. Um novo mandamento vos dou. E aqui, por que novo? Se a gente for pensar, você de diversas vezes ouviu que Jesus repete que a lei pode ser resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso está lá na lei já há muito tempo atrás, foi dito por Moisés. E por que Jesus está dizendo que esse mandamento é novo? Porque agora a novidade, e a gente fala isso muito pouco aqui na igreja, a novidade é que o padrão do amor não é a mim mesmo. Não é com o meu alto amor em que eu comparo o amor que eu dou para o outro. Não é apenas com o meu alto amor, que por vezes é falho, porque minha autoimagem é falha, eu me acho feio, me acho mais gordo, me acho mais magro, me acho esquisito, me acho legal, me acho chato.
não é com o meu alto amor, que por vezes é egoísta, que por vezes é egocêntrico. Mas Jesus inova no seu mandamento ao dizer, olha só, que ameis uns aos outros como eu vos amei. A exigência do Evangelho não é que você ame o outro a partir do seu próprio amor. A exigência do Evangelho, o chamado do Evangelho, o ensinamento do Evangelho é que você ame o outro como Jesus amou. Paulo lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz, Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Jesus. Deus o totalmente santo, Deus o totalmente puro, Deus o totalmente perfeito, amou os seus inimigos, amou a nós que éramos pecadores. Jesus é a prova do amor perfeito de Deus. Então eu queria lembrar para você que você não é um padrão de amor. Então, por vezes, a gente fala assim, Deus é amor. Mas a gente pensa em Deus é amor com o nosso amor. E a gente faz com que o Deus é amor, na verdade, se torne o amor um Deus. E a gente começa a fazer com que os nossos sentimentos, e por vezes a gente trata amor como um grande sentimento, os nossos sentimentos são a vontade de Deus expressa na nossa vida. Eu vi uma frase, é essa que eu quero usar, deixa eu melhorar o que eu estou falando aqui. Deus é amor, mas amor não é Deus. Amor não é um Deus. O amor indefinido, o amor sem exemplo, o amor sem Cristo não é um Deus. Então não basta amar, não basta falar sobre amor, não basta falar sobre um sentimento abstrato, até porque existem amores abusivos, existem amores egoístas, existem amores eróticos apenas. Isso fica muito expresso, eu usei essa semana esse texto falou muito no meu coração durante essa semana, o texto de 2 Samuel capítulo 13, quando descreve a família de Davi e fala de um estupro que acontece na família de Davi. O texto começa dizendo que Amnon se apaixonou pela sua irmã Tamar. Amava a sua irmã Tamar ardentemente, a ponto de ficar doente. Eu não sei se você já se apaixonou a ponto de ficar doente. Não sei se você já desejou tanto alguém, ter alguém do seu lado, se você se apaixonou tão profundamente, que você ficou lá ouvindo lá Jorge Mateus, se você ficou lá ouvindo, sei lá, quem, Davi? Sertanejo bom. Tá sofrendo? Ih, embolou, vou falar não. Mas o texto bíblico diz que Amnon se apaixonou pela sua irmã Tamar tão ardentemente que ele ficou doente, e aí um amigo dele, porque você tem sempre um amigo ruim na tua vida, o nome do amigo, Jonadab, não dá para confiar no Jonadab. Jonadab vira para ele, cara, Amnon, por que você está doente assim, por que você está tão abatido, você é filho do rei Davi. E Amnon fala assim, poxa, eu me apaixonei pela irmã, não posso cantar, desculpa. Eu me apaixonei pela minha irmã Tamar, e eu não posso fazer nada por ela. E Jonadab fala assim, olha só, se ela nunca vai te querer, tu vai dar um jeito dela te querer, e aí você vai fingir que está doente, você vai fazer toda uma cena para você ficar sozinho com ela no quarto, e quando você estiver sozinho com ela no quarto, você vai dominar ela, e é isso que Amnon faz. Para encurtar a história, Amnon estupra Tamar, estupra sua irmã Tamar, coloca toda a sua paixão para fora, e essa história de amor termina com Amnon, e o texto diz que Amnon desprezou Tamar no seu coração. Aquela paixão abstrata, efusiva, erótica, se tornou uma violência e depois se tornou uma aversão. Porque não adianta amar sem parâmetro.
Não adianta amar só com o sentimento. E é por isso que Jesus está falando, olha só, não adianta vocês acharem que eu vou subir e vocês vão começar uma igreja e vocês vão conseguir se amar. Vocês precisam decidir amar como eu amei. Talvez a coisa que a gente mais precisasse se debruçar aqui na igreja, talvez o que a gente mais precisasse se perguntar aqui, enquanto a gente lê a Bíblia, enquanto a gente conversa com os nossos amigos, não é se Jesus está com a direita ou com a esquerda, é, cara, como Jesus amou. Toda vez que eu pegar a Bíblia, toda vez que eu ler a história de Jesus, toda vez que eu ler a revelação de Deus, eu preciso entender, cara, como Jesus está expressando o seu amor pelas pessoas, como Jesus está se relacionando com as pessoas com um amor perfeito, porque o amor de Jesus é perfeito. Ele condena as atitudes dos fariseus, ele fala que os fariseus são hipócritas, são sepulcros caiados. Mas ele vai tomar um lanche com o fariseu, cara. Ele senta para jantar com o fariseu. Jesus abraça os pecadores e publicanos. Jesus recebe mulheres que não eram recebidas. Jesus anda assim com gente que era excluída. Jesus é inclusivo sim, mas Jesus ama perfeitamente a ponto de se indispor com as pessoas e falar, olha só, não anda mais desse jeito, porque não é assim que o Senhor quer para a sua vida. Porque não adianta falar que você é tão puro que não pode andar com pecadores, mas não adianta falar que você também é tão inclusivo e tão abstrato e tão amoroso. E eu tenho falado isso direto, que o amor que as pessoas têm por algumas outras pessoas é um amor que eu não quero. Porque eu não quero que você me ame a ponto de ignorar meus erros. A galera que hoje não quer mais falar sobre os erros é a galera que não quer perder tempo caminhando contigo, tentando te ajudar a consertar a tua vida. Isso não é amor para Jesus. Quem tem coragem de falar, de sentar do teu lado e falar assim, cara, isso aí que tu está fazendo não é maneiro. Essa é a pessoa que te ama, porque ela está se indispondo contigo. Ela está tendo a coragem de enfrentar talvez o teu desprezo, de enfrentar a tua raiva, de enfrentar o teu egoísmo. Mas ele está se dispondo a falar, olha só, cara, eu estou aqui do teu lado para dizer, olha só, isso aí não está maneiro e eu quero te ajudar a caminhar. Você sabe o que Davi fez com essa história de Amnon? Davi ignorou. O texto bíblico diz que Davi ficou enfurecido, mas não conseguiu fazer nada porque amava demais Amnon. Mas sabe quem não ignorou? Absalão, o irmão de Amnon. Absalão guarda aquilo no coração e fica 2 anos planejando matar Amnon, até conseguir fazer. E aí sabe o que acontece? Davi expulsa Absalão de casa. Absalão fica 3 anos fora de Jerusalém e quando volta tenta matar o pai, tentando tirar o reino do pai. O caminho não é ignorar. O caminho não é condenar. O caminho é um só. A gente aprender como Cristo, a amar as pessoas, a aceitá-las assim como elas são. Mas ter a coragem na caminhada de ser irmão, de ser tão próximo, que é capaz de tentar corrigir a caminhada do outro. Sabe o que eu mais me espanto? Você está aqui há algum tempo na Barão, você chegou agora. A gente se chama de irmão, a gente trabalha junto, a gente brinca junto, a gente vai trocar uma ideia lá embaixo. Mas para ser sincero, eu acho que a gente anda superficial demais. As nossas amizades são superficiais demais. Qual foi a última vez que você perguntou se teu amigo tem algum problema com pornografia? Qual foi a última vez que você perguntou se o teu amigo tem algum problema com sexualidade? Qual foi a última vez que você conversou de uma forma séria que você está depressivo, triste, que você está sem propósito? Qual foi a última vez que você teve uma conversa digna de uma amizade? Sem medo de perder a amizade, sem medo de ser julgado, sem medo de se enfrentar e sem medo de enfrentar o outro. O que Jesus está falando aqui
O que Jesus está ensinando para os discípulos é que a igreja só conseguiria começar, e a igreja só saberia e só poderia ser igreja quando os discípulos amassem como ele amou. Jesus foi capaz de enfrentar a história de cada um dos seus discípulos. Jesus não procurou os discípulos nas melhores escolas de Jerusalém, mas Jesus recebeu aqueles pescadores, aqueles homens humildes, alguns de esquerda, outros de direita, alguns amorosos como João, e outros mais impulsivos como Pedro. Jesus lavou o pé de Judas. Já parou para pensar nisso? Algumas horas antes de ser traído, Jesus estava ajoelhado, lavando os pés daquele que o trairia. A pergunta dessa noite é: você tem humildade suficiente para amar as pessoas? Não é se você tem sabedoria política suficiente para derrotar numa batalha de conversa o outro que vai votar no outro candidato. É se, apesar de ter todos os argumentos contra o outro candidato, você tem a capacidade de guardar esses argumentos e falar: meu irmão, eu amo você. Apesar de você ter todos os argumentos de contar a história de que o outro foi violento, foi ruim na sua caminhada, você ter a capacidade de olhar para o seu coração e falar assim: olha só, o desgraçado homem que eu sou não quer te perdoar, mas nessa noite eu entendi que Jesus Cristo me faz capaz de ir além do meu amor falso, de ir além do meu amor limitado, e eu posso amar como Ele amou, e eu quero sim caminhar com você, eu quero sim aprender a amar como Jesus amou, e eu posso sim te amar como você é. Talvez você precise desse amor para lidar com o seu pai. Talvez você precise desse amor para lidar com a sua mãe. Talvez você precise desse amor para lidar com alguém da sua faculdade, da sua escola. Talvez você precise desse amor para lidar com alguém daqui de dentro. Mas eu queria te dizer nessa noite que você não é mais preso. Você não está mais reduzido ao seu amor falho. Jesus nos liberta para poder amar a todos, sem distinção, sem poréns. Jesus nos liberta para a gente poder aprender a andar com o outro que é totalmente diferente da gente. Eu queria dar essa palavra antes do domingo que vem, porque domingo que vem alguém vai ganhar. Ou vai ter segundo turno, e aí sim vão ter dois lados de verdade. E não importa em quem você vai votar. No domingo que vem, sem ser esse domingo, amanhã, o outro, eu vou pregar sobre a pergunta de Pilatos. O que eu faço com Jesus chamado Cristo? Dando um spoilerzinho, o que aconteceria com Jesus nunca esteve na mão de um político. Jesus, no capítulo 10 de João, já tinha falado assim: eu entrego a minha vida, eu vou lá dou, ninguém a tira de mim. O que acontece com Jesus ou com a igreja não está na mão de político nenhum. Posso dizer quem está na mão? Na minha e na sua. Porque nós somos a igreja dele. E é por isso que não é em quem eu vou votar que eu vou parecer mais com Jesus. É se eu tenho a capacidade de amar como Ele ama. Não são os argumentos políticos, não são os argumentos teológicos. Não é isso não, gente. É se você vai para casa e aprende a amar o seu pai e sua mãe como eles são. É se você convive no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, sem julgar as pessoas. E se você convive aqui dentro achando que é menos crente ou mais crente que os outros. Meu convite nessa noite é para que você olhe para dentro do seu coração e se pergunte se você quer essa liberdade. Cara, eu não quero viver cativo de amor. Eu não quero mais ficar escolhendo quem eu posso amar, quem eu não posso amar. Porque Jesus não fez isso comigo. Jesus me escolheu, e escolheu me amar. Esse texto do capítulo 13, você que conhece bem no grego,
O texto do capítulo 13 começa dizendo assim: tendo Jesus o amado no mundo, os amou até o fim. Judas trai, todos os discípulos o abandonam, só João está na cena da crucificação, mas Jesus os amou até o fim. Cara, eu não sei o quanto as pessoas te decepcionaram na vida. Eu já passei por algumas. Eu vou falar como eu falo para Dani quando ela está chateada comigo. Minha pressão está 12/8. Estou calminho. Eu aprendi com Jesus que as decepções da minha vida não precisam moldar quem eu sou. Que os erros das pessoas não precisam definir quem elas são. Nós éramos pecadores, hoje nós somos santos na presença de Jesus. Nenhum pecado mais pode definir quem você é, e nenhum pecado pode ou precisa definir quem outra pessoa é. Então toca a bola para frente, cara. Deixa esses erros para trás, deixa essas mágoas para trás. Constrói tua vida não no alicerce do medo, do erro, da angústia, da mágoa. Constrói tua vida no alicerce seguro do amor de Jesus. Constrói tua relação com a tua família, com teu pai que é vacilão, com tua mãe que é vacilona, com teu pastor que é vacilão, com teu amigo daqui, com teu namorado, com teu esposo. Constrói tua vida não baseado nos erros, recontando as histórias do passado, mas constrói tua vida no amor seguro, justo e perfeito de Jesus. Você pode fechar seu olho? Queria que você se perguntasse se você tem construído a sua vida, a sua identidade com base nos erros dos outros ou com base no amor de Jesus. Não sei se você se sente preso ou presa nessa noite a algum sentimento. Não sei se você se sente hoje entristecido, com raiva, por algo que fizeram na tua história. Mas eu queria te dizer que Jesus é a liberdade perfeita. Porque Jesus te dá a capacidade de amar como Ele amou. E Ele quer habitar no teu coração. Ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer e te dar a paz que excede o entendimento. Ele quer abrir os seus olhos para te mostrar o quanto você pode amar as pessoas de forma perfeita. Eu queria orar por você nessa noite. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por nós, que não é limitado, que não vem acompanhado de justificativas, ou que não vem acompanhado de legendas ou letras pequenas que condicionam o teu amor. O Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou mesmo nós não amando o Senhor. E nessa noite, Senhor, queremos colocar a nossa vida no teu altar. Queremos aprender a amar como tu amas, Pai. Nós estamos vivendo um momento tão difícil aqui. Nós por vezes não entendemos o outro, não entendemos as escolhas do outro. As escolhas do outro nos machucam, nos magoam. São ilógicas, irracionais, são prejudiciais. E a nossa justiça limitada, Senhor, por vezes nos diz que precisamos nos vingar, que precisamos nos posicionar violentamente, que precisamos ter raiva ou de ódio. Mas nessa noite, Senhor, nos faz ter a tua justiça que se revela no teu amor. Sim, Deus, somos justos na tua presença quando amamos os inimigos, quando amamos aqueles que nos odeiam, quando amamos aqueles que nos machucam, Pai. E por isso, Deus, sela, Pai, o nosso coração com a tua paz. Sela, Senhor, os nossos sentimentos, Pai, que estão machucados, que estão doloridos. Encerra no nosso coração essas disputas por razão.
e nos dá uma certeza tão profunda do teu amor, a ponto de podermos amar perfeitamente o outro. Ó Deus, se nós também machucamos alguém, se nós por vezes decepcionamos alguém, nos ajuda a ter humildade para pedir perdão, Deus. E que o teu evangelho seja o grande posicionamento da nossa vida. Que tenhamos sim os nossos candidatos, que tenhamos sim os nossos times, que tenhamos as nossas preferências, que tenhamos as nossas compreensões sociais, que tenhamos os nossos modelos econômicos, Pai, mas que prioritariamente, Pai, nosso posicionamento esteja com o teu amor. Essa é a minha oração pela minha vida, Pai, pela vida de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, amém? E amém. Vamos ficar de pé, a gente vai